Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou estar disponibilizando para vocês, para nós fazermos uma revisão do assunto, né, mas também para dar as boas-vindas. Né? A gente precisa agradecer a Deus por nós termos a oportunidade de estar aqui novamente. Né? O conteúdo do semestre passado, nós começamos a estudar um pouco as medidas antropométricas. Né? Então, a gente vai dar continuidade nesse período e eu vou fazer uma pequena revisão, tá? Um videozinho curto, né? Para que não fique nada extenso, muito cansativo. E aí, assim, a gente sabe que não dá para revisar tudo em um vídeo só, né? Mas eu vou tentar aqui da melhor forma fazer essa revisão para repassar para vocês. Essa revisão, ela vai servir para todos, tanto para quem vai fazer a avaliação na sexta-feira de recuperação paralela, como também para os outros, porque é um conteúdo que, como eu disse, nós iremos dar continuidade nesse período, tá? Que são as medidas antropométricas, e a gente vai falar também sobre corporeidade, tá? Então, eu vou fazer uma pequena revisão, né? Vou perpassar aqui pelos slides esses que vocês também têm, né? Então, que também vai auxiliar vocês aí nesses estudos, tá? Então, eu espero que todos estejam bem e muito felizes por estarmos aqui novamente. Então, vamos lá. A gente já havia começado, né, a falar aí um pouco sobre essa antropometria, sobre essas medidas, e medidas essas que elas vão abranger a questão do peso, da altura, qual é o meu peso ideal? Né? Será que eu estou no meu peso ideal? Será que o peso que eu estou agora está acima, está abaixo? Questão do meu crescimento. E a gente sabe que quando a gente fala de medidas, a gente entra também na questão da nossa alimentação, né? A gente vai relembrar algumas coisas que nós vimos lá no primeiro período, quando a gente falou de alimentação saudável, né? Quando a gente falou da questão de utilizarmos a pirâmide como um parâmetro para termos essa alimentação saudável. A gente sabe que nesse momento de pandemia, em que a gente está em casa, fica um pouco mais difícil, né? A questão desse regrar, o que eu vou ter, né, enquanto ingestão, o que é que eu vou comer, o tempo, né, o intervalo que eu vou fazer de uma alimentação para outra. Então, tudo isso a gente vai tentar falar aqui de uma forma mais resumida. Começando, né, pelo conceito aí de antropometria. Ciência que estuda e avalia as medidas de tamanho, massa e proporções do corpo humano. A gente vai encontrar uma variedade de conceitos para essa antropometria, mas todas elas vão perpassar pelos mesmos significados, que é a questão do estudo, da avaliação, de perceber, né, como é que estão as proporções, as medidas do meu corpo. A gente sabe que antigamente eles não tinham essa preocupação de tamanho, né, de proporção. Um exemplo que eu sempre vejo, que eu sempre comento na sala, por exemplo, os soldados. Né? Os soldados, eles não utilizavam a questão do masculino e do feminino. O capacete era para os dois, o sapato também era para os dois. Né? Só que hoje a gente já vê essa questão dessa proporção de tamanho diferenciada do homem e da mulher. Ainda bem, né? E aí eles utilizavam na verdade, eles não utilizavam essas proporções enquanto medidas de tamanho. E hoje já se tem aí uma preocupação maior. E quando a gente fala na questão da proporção do corpo, a gente entra na corporeidade, a gente entra no culto ao corpo, que hoje as pessoas realmente têm esse culto ao corpo, né? Do corpo ideal, do corpo perfeito, da malhação, da alimentação saudável. Então, tudo isso a gente vai perpassar diante do assunto antropometria. Aí a gente entra no peso corporal. Como eu havia dito no início, será que o meu peso é o ideal? Será que eu estou acima? Será que eu estou abaixo do peso? Não é? Como é que eu estou? Eu vou me pesar com frequência? Em que momento eu faço isso? A gente sabe que até no momento em que a gente vai se pesar, precisa ser um momento em que eu não tenha feito uma ingestão exagerada, por exemplo, de alimentos, logo assim após o almoço. Não posso, né? Eu preciso fazer em um momento em que eu esteja satisfeita, claro, mas que eu não tenha feito uma ingestão tão grande de
de alimentos. É importante também que eu não use muitos utensílios, que eu não vá sobrecarregada de chaves, de cordões, de brincos, né? Então, quanto menos utensílios eu tiver no meu corpo, melhor vai ser, porque eu vou ter um verdadeiro, né, um verdadeiro peso, né? Como é que eu estou realmente com relação aí ao meu tamanho. E aqui é uma tabelinha. Essa tabela ela vai estar separada aí para mulheres e homens, como vocês percebem. E aí vem o peso e a altura, tanto do homem quanto da mulher. Essa tabela é para que a gente se baseie aí com relação ao meu peso e à minha altura. Será que o meu peso de hoje ele é condizente com a altura que eu tenho? Será que eu não estou alta demais, magra demais, ou baixa demais e gorda demais? Né? Então, ele dá aí essas proporções, esses tamanhos, para que a gente tenha uma noção do quanto eu preciso pesar mediante a altura que eu vou ter. Aí um exemplo, ó, na primeira aqui das mulheres. Quem tem peso de 45 a 52 quilos, a altura ideal é 1,50 m. Dos homens, quem tem de 52 a 55 quilos, o tamanho ideal, né, a altura dele é 1,57 m. Claro que não necessariamente eu preciso estar exatamente nesse tamanho, mas quanto mais próximo eu estiver, melhor eu vou estar, né, e vou saber que eu vou estar numa altura ideal para o meu peso ou vice-versa. Aí vem a questão da massa corporal, né, que a gente sabe que nós temos massa gorda e massa magra, e aí eu preciso ter cuidado de como é que eu vou fazer essa avaliação. É um profissional? É qualquer pessoa que vai fazer essa avaliação, né? Então eu vou ter que ter cuidado. Geralmente essas avaliações elas são feitas ou por nutricionistas ou por educadores físicos quando você deseja, quando você começa a entrar aí no ramo da academia, né? Quando você vai fazer os exercícios físicos. A importância que é de você ter uma boa postura nesse momento em que você vai ser avaliado. E aí aqui os instrumentos, né, alguns dos instrumentos utilizados para ver como é que está aí o meu peso, e esse peso, o peso no geral, né, não aquele peso específico. Aí as balanças, né, geralmente essas balanças as pessoas compram para deixar em casa, né, essas menorzinhas, porque elas auxiliam naquela questão de você estar ali regrado mesmo, né, olhando como é que está o seu peso semanalmente ou quinzenalmente, dependendo de como é que você esteja fazendo a sua avaliação. Aí a gente entra aqui na questão da estatura. Como é que vai ser feita essa minha medição de estatura? Antes, eles usavam essa balança aqui, essa primeira e essa segunda, que ela tem, bem aqui dá para vocês perceberem, existe esse instrumento que ele também faz a medição da altura da pessoa, não só o peso, mas também a altura. E aí é imprescindível eu fazer isso, porque a partir desse momento eu vou saber o meu IMC, né, que a gente vai ver um pouco mais na frente, e aí eu vou saber se eu estou acima do peso ou não. Aí a gente entra aqui nas dobras cutâneas. Essas dobras cutâneas, elas são realizadas, né, esses testes, eles são realizados por nutricionistas, nas academias, pelos educadores físicos, e essas dobras cutâneas são aquelas dobrinhas que ficam na cintura, as dobrinhas que ficam nas costas, aquela gordurinha que fica sobrando, né? E geralmente é feito por paquímetro, que é esse alicatezinho que é feito, né? Essa medição de gordura corporal. Aí aqui a gente vai ver alguns instrumentos que eles são necessários, né, para que você faça uma avaliação mais precisa, principalmente se você desejar entrar nas academias, né, se você deseja ir fazer algum tipo de atividade física. Por quê? Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui bem clássico, uma pessoa que tem diabetes. Quem tem diabetes, ela não pode fazer o mesmo tipo de exercício de uma pessoa que não tem comorbidade nenhuma. Por quê? Porque ela vai sofrer, às vezes quando ela faz um esforço maior, ela tem quedas de pressão. Como ela é diabética, ela vai precisar
da insulina, né? E se ela não tomar insulina, às vezes até um bombonzinho, alguma coisa doce para ela comer, já vai dar uma melhorada. Então, assim, é importantíssimo que você faça uma avaliação para você saber se não tem nenhum tipo de problema, para saber se a atividade física ela não vai só, além da contribuição, lhe trazer algum tipo de malefício, porque você já vem com uma comorbidade. Aí tem o aparelho, né, para medir a pressão arterial, a fita métrica, que todo mundo conhece. Fita métrica é essa que a gente usa tanto para a questão de tamanhos, como para a questão de circunferência de cintura, circunferência de braços, de pernas. A gente tem um resultado preciso, um resultado exato, que também vai fazer com que a minha avaliação ela seja a mais correta possível. A balança, né, para medir a minha massa corporal. Aí vem o compasso de dobras cutâneas, né, que é o que eu disse para vocês. A gente vai ter eles de vários modelos, tá? Mas eles fazem a mesma coisa, para medir a gordura das dobras cutâneas. Aí geralmente tem o teste da esteira, né, ou bicicleta, tanto faz, que são os testes cárdios, né, que é para ver realmente como é que está a sua resistência. Até em exames do coração existe um que é um teste da esteira, que eles fazem isso exatamente para saber como é que está o seu rendimento, como é que está a sua resistência em uma simples caminhada, né, no pedalar, no correr. Então é imprescindível que você faça esses testes para que você não tenha possíveis surpresas com relação à sua saúde. Os halteres, né, os pezinhos. Aí tem o último aqui, embaixo tem o banco de Wells, que é um teste de flexibilidade, que a gente também até chama de teste do senta e alcança. Vocês percebem aí que é só um caixotezinho de madeira, ó, sentadinho no chão, e aí você vai empurrar, é como se tivesse um objeto aqui, você vai empurrar o máximo que você conseguir. Geralmente as pessoas começam já a sentir a dorzinha aqui, né, na perna, principalmente na parte de trás, no joelho, porque é uma posição que não é muito confortável, mas esse teste é bom para saber como é que está a sua flexibilidade, né? Até onde o seu corpo vai suportar fazer qualquer tipo de movimento. Aí a gente entra aqui nos tipos de corpos, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Só pela imagem a gente já começa a perceber, né? O ecto é aquele mais magrinho, né? Aquele bem alto. O meso é aquele que a gente chama de corpo normal. E o endo é aquele que tem a parte de cima do corpo um pouco mais larga, né? Como se fosse da cintura para cima um pouco mais larga, tanto no homem quanto na mulher, né? Então a gente não pode esquecer jamais. É ecto, meso e endo. O ecto fino, o meso normal e o endo um pouco mais gordinho. E aí aqui tem a explicação, né, da questão dos tipos de corpos, falando do ectomorfo, né, que é aquele que a gente diz que come e não engorda, né, aquela pessoa que é magrinha sempre. Ele aqui de novo, o ectomorfo. Aí vem o meso, né, que a gente chama de camarada abençoado, porque o corpo dele já é ideal, né? Ideal para que a gente perceba a questão do ideal enquanto o que a pessoa deseja, né? Esse corpo atlético, esse corpo perfeito. E aí vem o endomorfo, né? Que é, como eu disse, aquela pessoa que tem a parte de cima, né, mais largas. Aqui no exemplo, ele até coloca a questão do jogador de rugby, que é um jogador que ele tem assim um porte mais forte, né? Um porte mais largo. Aí a gente entra aqui no IMC, né? O índice de massa corporal, que é como eu disse no início, a importância de saber o meu peso e a minha altura para que eu consiga achar o meu IMC. Dani, para que serve esse IMC? Justamente para saber se eu estou acima do peso ou não, tá? Então, assim, vocês não vão se preocupar tanto, porque durante o período a gente vai perpassar por tudo isso novamente, certo? Como eu disse, é só uma revisão e precisa ser um pouco mais rápido. Aí aqui a tabela do IMC.
aqui do lado esquerdo tem as categorias, abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e os 3 graus de obesidade. E ao lado direito tem qual é o nível que você vai estar. Para eu encontrar esse número, eu vou ter que fazer o cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Né? O peso dividido pela minha altura vezes a altura. E aí vem a questão da tabela. Né? Então, quando eu faço aquele cálculo, ele vai dar esses números e eu vou identificar onde eu vou estar na tabela. Ok? Então, galera, é isso, tá? É uma pequena revisão do que nós vamos precisar para a avaliação de sexta-feira. E, como eu já havia dito, vai ser algo que a gente vai conversar ainda sobre isso e que vai servir também para as outras pessoas. Mesmo não fazendo a recuperação, você vai precisar saber de tudo isso, porque vai ser um complemento, né? Vai ser algo a mais para nós utilizarmos no nosso período. Beijos e até a próxima!